O debate foi realizado no programa Vejam Só, entre o professor Leandro Quadros, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o reverendo Ronaldo Vasconcelo, que é da Igreja Presbiteriana. Acompanhe aí este debate, onde é falado sobre a guarda do sábado ou do domingo. Qual dia devemos descansar? Acompanhe aí, não sai, fica até o final e que Deus te abençoe. Chegar em Colossenses, reverendo, antes eu queria demonstrar uma coisa importante. Mesmo que a palavra sábado, signifique descanso, a Bíblia faz questão de nomear qual é esse descanso. Então, quando é nomeado o descanso, já não resta mais dúvidas de que é sábado e não é domingo, não é segunda e não é terça. Então, por exemplo, no próprio quarto mandamento, já é nomeado. Diz assim, Êxodo 28, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí segue dando as razões, E no versículo 11, para observar porque o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então ele é nomeado aqui. Jesus também nomeia o sábado. E em Marcos 2,27, quando ele diz assim, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ele está ali corrigindo, óbvio, uma maneira distorcida e legalista de guardar-se o sábado entre os fariseus. E quando Cristo fala que o sábado foi feito para o homem, ele remete a nossa mente para onde? Para Gênesis 2:2. E quando Cristo remete a nossa mente para Gênesis 2:2, na correção que ele faz aos fariseus, ele está dizendo o seguinte, veja, o sábado foi estabelecido para benefício do homem. É por isso que um autor adventista diz o seguinte, o sábado é um lembrete de uma relação de amizade que Deus quer ter para com o ser humano. O rei do universo separou um dia de 24 horas para deixar de lado o seu trono no universo, diríamos assim, e passar o dia de 24 horas aqui com Adão e Eva. Então Jesus nomeia o sábado e leva a mente nossa para o Gênesis. Um outro detalhe, o estilo de vida ético do cristão hoje tem que ser o mesmo do passado, e quando eu disse isso eu não me referi à forma de aplicar a lei pela transgressão. Por exemplo, o pastor bem disse que quando se profanava o sábado o indivíduo era apedrejado. Só que números 15, 30 a 35 demonstra que isso ocorria quando o pecado era aquele pecado de levantar a mão em riste e desafiar Deus. Não era uma simples desobediência ou uma simples transgressão como qualquer um de nós pode fazer em relação à lei de Deus. E se nós abolíssemos o sábado pelo fato de as pessoas serem apedrejadas naquele dia, então nós tínhamos que abolir também o mandamento honra teu pai e tua mãe. Porque qualquer um que não honrasse o mandamento honra teu pai e tua mãe era morto também. Então esse não é um critério válido para nós determinarmos a validade ou não do mandamento. E agora vamos então brevemente para Colossenses 2,16. Existem entre os intérpretes adventistas e também entre intérpretes evangélicos algumas opiniões diferentes sobre Colossenses 2,16. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o texto de Paulo em nada desmerece a observância do sábado. Por exemplo, existem intérpretes adventistas, reverendo, que assim como o Dr. Albert Barnes, que é uma autoridade presbiteriana, que interpreta Colossenses 2,16 como uma referência aos sábados cerimoniais. Dr. Barnes não é um observador do sábado, mas na interpretação dele, aqui seria os sábados cerimoniais. Agora, uma outra linha de intérpretes explica que realmente a sequência dia de festa, lua nova, dia de festa, lua nova e sábados é uma sequência anual, mensal e semanal. E eu vou para essa linha hoje. E aí eu quero mostrar contextualmente o porquê que o problema não é o sábado aqui. Até porque Paulo guardava o sábado. Alguns até alegam assim, muitas vezes, Paulo guardava o sábado porque ele queria evangelizar os judeus na sinagoga, porque está lá em Atos 17:2, Atos 18:13-4. Mas nós podemos provar que não, Paulo não guardava o sábado por ser judeu, simplesmente. Atos 16:13 é um texto muito forte, que mostra Paulo guardando o sábado num território pagão, sem a presença de nenhuma sinagoga. E aqui é dito o seguinte em Atos 16:13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, no sábado, Paulo não estava construindo tendas,
estava evangelizando, não tinha sinagoga, num lugar pagão, em meio à natureza, celebrando o sábado. O que isso nos mostra? Que Paulo celebrar o sábado e depois dizer para os colossenses, olha, eu celebro o sábado, mas vocês não guardem, é uma coisa totalmente incoerente. Então nós temos que entender em que sentido Paulo foi contra o sábado aqui. Então quando fazemos uma análise do capítulo, obviamente da carta toda, mas aqui só do capítulo, nos versos 8 e 9 percebemos que o problema em Colossos começa porque eles estavam ofuscando a pessoa de Jesus Cristo da relação com eles. Paulo começa dizendo o seguinte, olha, cuidado com essas vãs filosofias humanas, e aí ele segue, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o Senhor Jesus Cristo estava sendo ofuscado aqui. Nesse contexto em que o sábado é mencionado, olha o que diz o verso 18, ó. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Veja, estava tendo aqui uma observância de dias, de sábado, em que Cristo era deixado de lado, havia um culto angelical aqui, uma idolatria, obviamente, e quando nós vamos para os versos 20 a 23, fala especialmente no verso 23, praticava-se um rigor ascético. Então o que nós cremos aqui? Que Paulo não está condenando a observância do sábado ou dizendo para o cristão celebrar qualquer dia, até porque Paulo não tem autorização para contradizer o que Cristo disse em Mateus 5,17, né? E quando Cristo fala em Mateus 5,17, não vim abolir a lei, mas cumprir, do grego plerô, quer dizer completar e encher, e é o que ele faz, né? Com o termo plerô, do sermão do monte todo, ele completa, ele dá o verdadeiro sentido à lei. Então Cristo não autoriza nenhuma mudança à lei. Então Paulo está sendo contra, assim, aqui, uma observância sabática, num contexto sincretista religioso, pagão, e que ofuscava Jesus Cristo da mente das pessoas. E eu finalizo a minha parte dizendo o seguinte, eu quero ler essa nota aqui da Bíblia de Estudo de Genebra, que obviamente não são observadores do sábado, esses eruditos, do domingo, mas eles têm um comentário muito coerente sobre Colossenses 2,16, que diz assim, Paulo não rejeitava a observância cristã correta das festas ou do quarto mandamento, assim como não rejeitava o jejum ou outras observações religiosas praticadas com a motivação correta. Então o problema em Colossos é guardar o sábado da forma errada. Não sabemos como esse sábado era observado neste contexto pagão e sincretista, mas que Paulo não condena o sábado é bem claro, até mesmo pelo seu costume, décadas após a cruz, ele continuar observando o sábado até mesmo no território pagão. Muito obrigado, pastor Leandro, reverendo Ronaldo. Bom, vamos lá. Foram muitas coisas ditas e eu vou tentar lidar com todas elas aos poucos. À vontade. Primeiro, a questão de Êxodo 20, né? Dar nome ao sábado. O irmão, acho que queria dizer, na verdade, o versículo 8 e 9, ou melhor, o versículo 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o dia de sábado. Então, sábado aqui, é bom que os nossos telespectadores observem, que toda vez que você lê sábado aqui no versículo 8, 9, 10 e 11 do capítulo 20, refere-se a descanso. A palavra pode ser traduzida por descanso, não necessariamente por sétimo dia. Mas ele diz que é o sétimo dia, e realmente, porque isso tem a ver com a criação. Mas o ponto que está sendo aqui lembrado é a observação de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Isso é muito importante, porque o mandamento de descanso do quarto mandamento não se refere apenas ao descanso, refere-se também ao trabalho. O cristão deve trabalhar por 6 dias e descansar em 1. Isso é um chamado também para o trabalho, não é só um chamado para o descanso, deve ser lembrado. Então observe que, apesar disso aqui ser dado o nome aqui, muitas outras festas, chamadas também de descanso, não eram no sétimo dia. Por exemplo, Pentecostes ocorria um dia depois do sétimo dia, que é o domingo. Então, observe que isso não era uma coisa estranha, mesmo dentro do culto do Antigo Testamento. Isso não era uma coisa extraordinária, mas já apontava para aquilo que realmente iria acontecer. Quando o pastor Leandro trata dessa questão de Colossenses, citando que o apóstolo Paulo guardava o sábado, comete um equívoco grave. Primeiro,
lugar de adoração, a expressão usada, você pode procurar nos dicionários de grego, é uma referência provavelmente a uma sinagoga. Para que houvesse uma sinagoga, mesmo uma região pagã, era necessário apenas 10 homens. Então é muito improvável que não houvesse pelo menos 10 judeus ali. E mesmo que não houvesse 10 judeus naquela sinagoga, portanto não houvesse sinagoga, melhor dizendo, não houvesse 10 judeus naquela cidade, ainda assim, veja o que ele procurou, um lugar de oração. Então, se não for uma sinagoga, era um lugar que foi tratado como sagrado para os judeus, onde ali o apóstolo Paulo poderia evangelizá-los. Sim, não há nenhuma manifestação de adoração. Preste bem atenção. Como é que o apóstolo Paulo iria adorar com o povo que estava negando o Messias? Ele estaria reunido com aquele povo que era contrário à fé cristã. Ele estaria adorando em comunhão com eles? De modo algum. A comunhão, o partir do pão, se dava no domingo, como diz Atos, capítulo 20, onde eles, no primeiro dia da semana, se reuniam para o partir do pão. Esse texto é muito importante, inclusive, para a gente entender uma outra expressão mais para frente que eu vou mencionar. Agora, voltando para Hebreus, capítulo 4, que era onde eu gostaria de mostrar a respeito, de fato, como deve ser guardado o dia do descanso. Hebreus 4, versículo 9 e 10, diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus 4, 9 e 10 trata primeiramente do descanso da criação. Hebreus 4 trata primeiramente do descanso da criação. E depois começa a falar do descanso de Josué. É importante lembrar que o nome Josué é o mesmo nome para Jesus. A mesma palavra em hebraico para Josué é a mesma palavra para Jesus, assim como também em grego. Portanto, quando o apóstolo Paulo, melhor dizendo, quando o autor de Hebreus, nós sabemos quem foi, está tratando aqui do descanso de Josué, também está tratando do descanso de Jesus, que Jesus traria. Esse descanso é um já e um ainda não, porque como mesmo o pastor Heber já mencionou, nós estamos aguardando o grande sábado da eternidade, o grande descanso da eternidade. Enquanto isso não acontece, nós já podemos entrar nesse descanso do Senhor Jesus Cristo, nesse descanso que Ele mesmo descansou das suas obras. E quando foi que Jesus descansou das suas obras? No dia de domingo, no primeiro dia da semana. A igreja entendeu isso. A própria reunião dos apóstolos, que se repete nos evangelhos, Jesus aparecendo no primeiro dia da semana, depois, como mencionei, o capítulo 20, versículo 7, e especialmente, observe bem, Apocalipse, o capítulo 1, deixa eu ver aqui o texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que diz assim, João, né, falando da sua visão. Oh, meu Deus, a página não está ajudando. Apocalipse aqui. É o último livro. Isso. Esses, porém, quanto a tudo... Desculpe, eu continuo lendo Judas. Agora, versículo 10, agora sim. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Nós temos aqui a expressão Keriake Remerá. Essa expressão, dia que pertence ao Senhor, vai ser premiada, vai ser glorificada nos períodos pós-apostólicos pelos próprios pais da igreja para se referir ao domingo. Eles entenderam que João teve a visão no dia de domingo. Isso, por exemplo, você vai encontrar no Didaquê, que fala Kata Keriaken de Kiriou. O que está dizendo aqui? Que no dia que pertence ao Senhor pertence, uma ênfase, um pleonasmo grego aqui. Apesar do termo dia não estar presente no texto, ele é a melhor explicação, considerando o próprio uso em Apocalipse, versículo 10, capítulo 1. Então, você vai observar que isso foi cristalizado na doutrina cristã e nas próprias expressões utilizadas, que o dia de domingo é o dia da ressurreição, é o dia em que nós celebramos a nossa redenção, é o dia que devemos descansar e adorar aquele que nos fez entrar nesse descanso para a sua glória, Jesus Cristo.